Muitas pessoas, por se mudarem de cidade ou até mesmo por mudarem de teologia, encontram-se em um grande dilema na hora de escolher em qual igreja devem congregar. Vamos à pergunta de um jovem que, segundo ele, possui um ótimo problema. Prezado pastor John, eis a situação em que me encontro agora. Mudei-me para uma nova cidade e, maravilhosamente, existem várias igrejas doutrinariamente fiéis na minha região. Sei que é um ótimo problema. Se o senhor estivesse na minha situação, como selecionaria a igreja ideal dentre essas boas opções? Não quero basear minha decisão apenas em minhas preferências, mas qual o papel das preferências em uma decisão como a minha em relação à igreja? Vamos começar pela última pergunta. Em geral, eu diria que preferências, e presumo que ela esteja se referindo a gostos que não têm um fundamento bíblico direto, podem ser uma parte legítima da sua decisão, na medida em que são moldadas e formadas pela palavra de Deus, mesmo que não sejam obrigatórias, e na medida em que não se sobreponham a coisas mais importantes. E por essas preferências quero dizer coisas como uma igreja pequena versus uma grande, uma igreja meditativa versus uma igreja exuberante, uma igreja formal versus informal, tradicional versus contemporânea, órgão versus violão, bancos versus cadeiras, culto às 10 versus culto às 11, culto noturno versus sem culto noturno e assim por diante. Todos nós temos nossas preferências sobre essas coisas, e se elas forem moldadas pela palavra de Deus e estiverem subordinadas a coisas bíblicas mais importantes, então acho que não haveria problema em elas guiarem você como parte do seu processo de tomada de decisão. Então, deixe-me abordar assuntos mais importantes e mencionar 9 passos que você pode seguir na busca de uma igreja para chamar de sua. Isso não se aplica apenas à sua situação. Estou pensando em um contexto mais amplo, mas acredito que também se aplicará ao seu caso. Passo número 1. Vá para Deus. Salmo 25 diz: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Portanto, o Senhor te ama e se alegraria em te ver numa igreja saudável, usando todos os seus dons. Você tem bons motivos para crer que Ele responderá a esta oração do Salmo 25. Número 2. Esclareça suas convicções. Talvez seja uma boa ideia aproveitar este período de busca para renovar sua compreensão bíblica do que é uma igreja saudável, apenas para garantir que sua visão esteja totalmente alinhada com os princípios bíblicos. Eu recomendo também o livro de Mark DeVere, O que é uma igreja saudável, para esclarecer ainda mais o que você está buscando. Número 3. Pergunte às pessoas. Converse com pessoas que você conhece na cidade ou que a conhece bem. Recomendações pessoais são provavelmente a fonte de informação mais confiável, desde que as pessoas sejam confiáveis. Isso é mais confiável, na minha opinião, do que impressões rápidas de uma visita de um domingo à igreja. Número 4. Pesquise na internet. Hoje temos enormes vantagens em relação às gerações anteriores graças à internet. Explore a internet em busca de igrejas e estude seus sites. Não se baseie na aparência do site. As melhores igrejas podem ter um site ruim, mas você quer informações, não impressões. Ontem mesmo digitei no Google igrejas da minha região que acreditam nas doutrinas da graça. Digitei isso mesmo. O segundo lugar na lista foi a Cities Church, uma igreja fundada em Bethlehem, onde eu ministrava, e o quarto lugar foi a própria Bethlehem. Eu recomendaria ambas as igrejas para qualquer pessoa na região onde eu moro. É claro que esse tipo de pesquisa não é suficiente. Não baseie sua escolha em uma busca como essa. Você pode obter resultados realmente absurdos no Google. É apenas um começo e esse tipo de pesquisa está sujeito a erros graves. Seria muito melhor acessar sites de ministérios de ensino e buscar pelas igrejas afiliadas. Esse seria um bom ponto de partida.
talvez melhor do que simplesmente digitar algo no Google, mas isso ainda pode ser útil. Número 5. Avalie a liderança. Procure uma igreja com um certo tipo de liderança. E um bom ponto de partida é o que lemos em 1 Pedro, capítulo 5. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Procure pastores alegres que amem servir aos outros. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, é o que a Bíblia ainda diz. Então, procure pastores que não amam dinheiro, cujas vidas são simples e que estão claramente ansiosos para fazer o trabalho e o fariam sem receber nada em troca, se pudessem. E a Bíblia ainda diz: não como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Procure pastores que sejam humildes. Eles não se alimentam do poder. Eles seguem as palavras de Jesus. Se você quer liderar de forma realmente grandiosa, você tem que ser servo de todos. Marcos 9:35. E motivam pelo exemplo, sem serem coercitivos ou exigentes. Número 6. Procure o amor. Procure uma igreja com um certo tipo de pessoas. 1 João 3 diz: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Portanto, para ser membro, é preciso nascer de novo. Como reconhecer pessoas que nasceram de novo? João diz que elas amam outros crentes. Você percebe algum tipo de exclusividade que afaste crentes de diferentes raças, de diferentes níveis econômicos, de diferentes níveis de escolaridade? Você percebe algum tipo de atitude excludente que seja estranha ao amor de um novo nascimento? Após descrever o tipo de líderes que uma igreja deveria ter em 1 Pedro capítulo 5, Pedro passa a descrever as pessoas. Revistam-se todos de humildade uns para com os outros. Humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, de 5 a 7. Portanto, procure uma igreja amorosa, uma igreja humilde que entregue suas ansiedades a Deus. Número 7. Teste o ensino. Em seguida, concentre-se nos ensinamentos. Procure uma igreja que não se envergonhe de nenhum ensinamento bíblico. Não frequente uma igreja que tenha medo de desagradar pessoas mais influenciadas pela cultura do que pelas escrituras. Uma das maneiras de testar isso, geralmente, é através de questões de masculinidade e feminilidade, questões de sexualidade, pois esse é um tema muito polêmico e controverso nos dias de hoje. O que eles ensinam? Como ensinam sobre os papéis do homem e da mulher e sobre sexualidade? Ensinam todo o conselho de Deus, toda a Escritura, como a palavra infalível de Deus, sem qualquer constrangimento? Número 8. Procure servir. Então, pergunte-se: eu poderia servir nesta igreja? Eles pensam em termos de pessoas sendo ministras e os pastores capacitando os santos para a obra do ministério, como lemos em Efésios 4:12. Você não quer ser apenas um frequentador assíduo dos cultos. Número 9. Busque a alegria genuína. O tom ou espírito da vida dessa igreja é de alegria genuína. São pessoas que aprenderam a sofrer pela graça de Deus e não se tornaram amarguradas, indiferentes ou ingênuas. Sabem ser tristes, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6:10. São sinceras com seus problemas e seu sofrimento. Esses são os passos que eu seguiria. Eles certamente não precisam acontecer nessa ordem. Eu terminaria onde comecei. Não comece apenas com oração. Permeie cada passo com oração e Deus o guiará. Salmo 25:9 diz: Ele guia os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho.